Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pauliane e essa aula é feita para você, educador, que pretende aí trabalhar o raciocínio lógico das suas crianças no ensino fundamental, o raciocínio lógico matemático. Aqui nós vamos ver bastante sobre como a gente pode fazer isso utilizando o cotidiano das crianças, né, como exemplos aí de tarefas para a gente poder desenvolver com eles no dia a dia das famílias, no dia a dia do trabalho, dos pais, enfim. A gente também vai ver um pouco sobre o que é interdisciplinaridade, vamos falar sobre como é importante esse casamento entre as disciplinas e como a aprendizagem com base na interdisciplinaridade também, com base em resolução de problemas e projetos, é muito importante e fundamental para a gente construir aqui, daqui para frente, uma nova mentalidade aí da escolarização e da educação das crianças. Então, fica comigo que a gente vai avançar um pouquinho aqui na aula. Vou passar, então, aqui pela nossa agenda para vocês saberem. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem baseada em projetos, vai apresentar formas interessantes para desenvolver o raciocínio lógico e matemático dos estudantes no ensino fundamental 1. Então, vamos falar sobre o conceito de aprendizagem baseada em projetos, o conceito de interdisciplinaridade, a matemática, vamos falar um pouco sobre a história da matemática, a definição, a importância. O que é o raciocínio lógico matemático? Será que é realmente só saber lidar com contas, números e cálculos? A matemática aplicada no cotidiano, trazendo aí atividades práticas para a sala de aula, para o dia a dia dos estudantes, e propor um projeto interdisciplinar envolvendo duas linguagens fundamentais, que é a matemática e o português, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse projeto, fica aí que vocês vão gostar. Então, bora lá. Vamos pensar na matemática na prática, tá? Então, pensando aí em entender os princípios e processos matemáticos, a gente vai compreender e estudar cada um dos 5 campos da matemática que hoje aparecem ali na BNCC. Então, a gente tem aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. A gente também vai analisar e resolver os problemas matemáticos. A gente vai entender como utilizar o raciocínio matemático e realizar operações numéricas para resolver problemas que articulem ali os 5 campos da matemática que a BNCC nos apresenta. Aprender a aplicar a matemática em situações do mundo real. Isso é fundamental, porque nós sabemos, como professores e também como estudantes que já fomos, que a matemática tem um grande fosso ali, né, entre a impressão que dá é que é tão difícil que a gente não consegue realmente absorver no nosso dia a dia, que ela não faz parte, né? Porque justamente a gente fala muito sobre um raciocínio preso na matemática, a contas, cálculos, e não pensa realmente a matemática na sua filosofia mais complexa. E a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Então, vamos falar sobre aprendizagem baseada em projetos. O que é? É uma metodologia ativa, ela contextualiza a aprendizagem para o estudante, ela torna a aprendizagem mais significativa, fortalece a autonomia do estudante, amplia a colaboração entre eles, proporciona para nós, professores, uma avaliação integral, que vai além do trabalho que é entregue, mas sim também uma avaliação processual de como que o estudante foi através daquele projeto, criando fórmulas, encontrando e investigando soluções para os seus problemas. Então, nós conseguimos olhar integralmente para esses estudantes, inclusive, né, pensando aí em um olhar muito mais socioafetivo, socioemocional, entendendo como está essa relação interpares, né, e como que funciona essa organização em grupo das crianças. Então, é muito bacana essa aprendizagem através de projetos, ela parte da realidade dos alunos. Então, o princípio fundamental é esse, é envolver esse grupo numa investigação, né? E fazer essa investigação ter sentido para eles, e isso vai ser uma solução de um problema cotidiano, ou isso pode ser uma possível solução para um problema até de emergência social. É super importante, mesmo que nós estejamos falando ali do ensino fundamental 1, que é mais ou menos
da 11 anos até os 14, 15 anos, né? Se a gente for pensar, desculpa, o ensino fundamental 1, que vem da quinta série até do sexto ano até o nono ano. Então, se a gente for pensar em desenvolver todas essas habilidades, né, incluindo ali uma autonomia, colaboração, uma aprendizagem significativa, nessa criança, com certeza, quando ela chegar ali já no ensino fundamental 2 ou indo até para o ensino médio, ela já vai ter muito mais condições, inclusive de pensamento crítico, de raciocínio matemático, de raciocínio lógico. Então, os projetos, eles ajudam exatamente a trabalhar essa integrabilidade de todos os conteúdos e trazendo-os de forma mais proximal ali do grupo. Então, falar um pouquinho de interdisciplinaridade, né? É uma conexão entre duas ou mais disciplinas que tem a intenção de proporcionar uma aprendizagem mais global sobre determinado tema e favorecer a execução de projetos mais complexos. Então, ela supera a fragmentação dos saberes, então a gente começa a ver que todas as nossas disciplinas, elas se comunicam em alguns determinados temas e muitas vezes até em quase todos os temas, a gente consegue trabalhar interdisciplinarmente, e isso é importantíssimo, porque as crianças começam a realmente desenvolver um pensamento mais construído complexamente, pensando ali todos os fundamentos que estão envolvidos, linkando o que eu aprendi na matemática, com o que eu aprendi na geografia, com as ciências ou com a arte. Então, isso faz com que a própria criança tenha ali um controle também sobre o que ela está conseguindo captar, né, de tudo isso que ela vai vendo. Então, proporciona uma bandeja de possibilidades para ela poder fazer essas conexões e ir criando, gerando ali essa aprendizagem mais significativa, mais uma vez fortalecendo a autonomia do estudante, colabora para esse processo de construção solidária, para que todos compartam, para que todos dividam, né? Traz a ideia de que aprender é para toda a vida, e isso é algo que hoje a gente fala muito, todos os estudiosos falam bastante, a gente tem várias experiências e estudos que mostram que realmente aprender é o resto da vida, todo o tempo nós estamos aprendendo, a gente nunca termina algo e só, a gente está sempre, todo dia, aprendendo algo novo. Então, a gente traz aí com a interdisciplinaridade, junto com o projeto, né, com a abordagem baseada em trabalhos com projeto, a gente associa várias questões importantes que integram o ensino e a pesquisa, né? E que fazem com que todos os envolvidos, tanto os educadores quanto os educandos, estejam parte e sejam protagonistas disso, né? Então, eles não só vão realmente aprender porque o professor ensinou, ou o professor ensina e os alunos aprendem, mas os dois estão ali todo o tempo intercambiando informações e construindo juntos. Isso é algo que nós vamos ver bastante no final, quando eu apresentar o projeto que vai ser interdisciplinar entre português e matemática, e vocês vão ver que a proposta é realmente de ter uma discussão para uma construção coletiva desse projeto final. Então, vamos falar um pouquinho sobre a matemática, né? E falar um pouco sobre a história da matemática, a definição e qual a aplicabilidade da matemática, né? Então, se a gente for pensar, desde o início da humanidade, né? O ser humano na humanidade sempre teve a necessidade de trabalhar com representações e organizar seus pensamentos, organizar o seu dia a dia, e a matemática tem uma relação direta a isso, né? Então, assim, desde o primeiro momento da pintura rupestre, né, em que o homem usava aquela representação para mostrar uma série de coisas e contar, inclusive, suas histórias, né, até passando pelas civilizações que nós conhecemos, como a civilização egípcia, os mesopotâmicos, né, e todo o que eles agregaram para o pensamento hoje matemático que nós temos, né, ocidentalmente, falando também dos povos indígenas, dos povos ali da nossa Centro-América e da América do Sul, né,
que também agregaram muito no que é um pensamento que hoje tem, inclusive, correntes famosíssimas aí da etnomatemática, que estudam diretamente como que a matemática é percebida, né, no dia a dia de uma cultura, né? Então, a construção da matemática, ela está extremamente associada à cultura de organização humana. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a entender que a matemática vai muito além de exatamente fazer uma conta de 2 mais 2, mas ela significa, em si, uma série de causas e questões que a própria humanidade foi organizando, né, cada um com sua diferente cultura, entendendo o melhor modo de apresentar e de representar coisas e de organizar e de se tornar comunicável, né? Então, a gente tem ali uma origem da matemática muito multifaceta e, em geral, a gente só olha para a matemática com uma cara só, né? Pensando ali mais aritmeticamente, né? Pensando os cálculos, mas não pensando exatamente como que a gente pode levar a matemática a esse grau de organização de pensamento, de organização de representação, de organização de discurso, inclusive, né? Então, é muito interessante quando a gente aborda a matemática dessa forma, porque nós estamos falando, então, que a matemática é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem que também ali tem seus signos, né? Como nós temos no português a pontuação, também temos a pontuação na matemática, também temos as representações e as formas de texto na matemática, né? Como que a gente consegue, então, entender e integrar essas linguagens como produtos, né? Da própria humanidade e de como essa humanidade precisou se organizar para poder chegar até essas conclusões muito culturalmente, né? Então, cada cultura tem sua percepção e ao longo da história foi construindo ali a sua própria percepção da matemática. Então, vamos definir o que é matemática, né? É uma ciência dedutiva que utiliza o raciocínio lógico para a sistematização e relação de quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Para que serve a matemática, né? Então, para além dos cálculos usuais que a gente utiliza no nosso cotidiano, que é a aritmética, a matemática nos convida a reflexionar e relacionar problemas, observar padrões, estabelecer soluções a partir de uma investigação. Então, quando a gente fala que a matemática é uma ciência dedutiva, a gente está já partindo desse pressuposto de que a matemática é uma ciência investigativa, é uma ciência intuitiva, é uma ciência que vai atrás de entender o porquê do que as coisas se organizam e por que elas funcionam assim. Então, o pensamento filosófico da matemática é muito para além de fazer uma conta de mais ou menos, né? Isso é importante? Óbvio, isso é um campo da matemática fundamental, né? É o campo mais usado na escolarização e a gente entende que ele é importante. Mas a gente precisa começar a entender a matemática no seu conceito mais complexo, né? Como realmente sendo uma ciência que intriga, que traz esse papel investigativo, que quer entender quais são os padrões, estabelecer soluções para os problemas, e hoje é o que mais falta, em geral, para os nossos estudantes, é entender esse lado legal da matemática, né? Simplesmente se deixar experimentar por essa ciência, né? Se deixar experimentar pela matemática e experimentar a matemática, né? Fazer com que esse experimentar seja o próprio ali do objeto investigativo, que a matemática nasceu assim, né? Então, hoje, na BNCC, a gente fala que o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pela sua potencialidade na formação de cidadãos críticos, cientes das suas responsabilidades sociais. Então, quando a gente fala que esse pensamento abrangente, filosófico da matemática, potencializa ali, convida a reflexionar, a relacionar problemas, a observar padrões, a gente está exatamente falando sobre aquilo que a gente quer formar,
Nós queremos formar cidadãos críticos, pessoas que estão cientes das suas responsabilidades sociais. A gente quer que, para além de olhar o 2 mais 2, aquele aluno também consiga, no seu dia a dia, discernir o que é certo, o que não é, olhar o que faz mais sentido, quais são as lógicas que estão por trás das informações que chegam para ele todo dia naquele celular, né? Então, existe toda uma construção do pensamento filosófico-matemático que muitas vezes nós, professores, deixamos de lado dentro da sala de aula, e que é fundamental. A gente foca, sim, em ensinar as crianças e fazer com que elas entendam quais são as contas básicas, isso é importante, mas é importante também mostrar que a matemática vai para além disso, né? Então, trazer esse conceito dessa maneira, que é a maneira correta, é a maneira de pensar a matemática desde a sua filosofia, é algo que eu convido a todos a reflexionar. Então, vamos falar sobre o que é o raciocínio lógico matemático, né? Será que é realmente só lidar com números e cálculos, né? Será que você tem raciocínio lógico matemático porque você sabe resolver 2 mais 2, 2 vezes 2? Será que é isso mesmo, né? E, na verdade, o raciocínio lógico matemático, ele vai muito além disso. Mais uma vez, a gente volta lá naquela definição de conceito da matemática. A matemática é uma filosofia lógica, ela trabalha com dedução, indução e hipótese. Então, para você falar sobre matemática, você está falando diretamente sobre resolver problemas, construir argumentação, organizar dados a partir de premissas válidas, ou seja, você já faz julgamentos a partir de alguns dados e verifica se aquilo é válido ou não é. Você gera uma série de complexidades de comparações, você organiza, muitas vezes, até o próprio discurso. Então, toda essa forma de pensar o raciocínio lógico-matemático para além das contas é fundamental, porque a gente está falando mais uma vez em fazer com que realmente a filosofia e a matemática esteja presente completamente no nosso ensinar, né? Então, a gente precisa, mais uma vez, resgatar esse conceito de que a matemática é uma ciência de dedução, de indução e de hipótese, e cada vez mais fazer com que ela seja experimentada, que ela seja vista pelos alunos como uma curiosidade, que os alunos não tenham só a ideia de que chego no cálculo como o professor chegou, é o mesmo, eu posso chegar de várias maneiras diferentes, eu consigo ter raciocínios diferentes para o mesmo resultado, e muitas vezes a gente acaba, inclusive, minando várias possibilidades em vários estudantes, porque a gente padroniza formas de resolução de problema, a gente padroniza formas para construir e organizar dados, a gente precisa cada vez mais deixar com que o aluno se interesse e experimente a matemática pelo que ela é, porque ela é interessante, ela chama a atenção, fazer com que esse aluno brilhe esse olho para ver que é muito possível, através da matemática, desenvolver uma outra cara, várias outras habilidades que vão ser fundamentais para ele durante a vida toda. Vamos falar sobre os campos da matemática aí na Base Nacional Curricular. Então, conforme a Base Nacional Curricular, hoje a gente tem 5 campos na matemática. E aí eu trouxe umas definições aqui. A aritmética é o estudo dos números e das operações existentes entre eles, é o ramo mais antigo da matemática. A álgebra é o ramo da matemática que usa, para além dos números, sinais para resolver as operações, as benditas equações. E aí, sinais, né, números e sinais usam letras, né? A geometria, que é o estudo das dimensões espaciais das figuras geométricas. A estatística, que trata da coleta, da análise, da interpretação de dados numéricos. E a probabilidade, que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios, analisa as chances de um determinado evento acontecer. Então, hoje, atualmente, na Base Nacional Comum Curricular, esses são os conceitos matemáticos esperados para serem trabalhados ali durante todo o período do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2 e também do ensino médio.
Claro que cada um com a sua devida proporção e complexidade, mas desde o começo, desde a primeira etapa, inclusive da própria educação infantil, a gente já pode ir introduzindo vários desses conceitos, né? De maneiras diferentes, bem somativas ali de acordo com aquele momento, com aquela criança, com aquela história, com aquele contexto, mas pensando exatamente nisso, pensando em aplicabilidade, mas também pensando na contextualização do conhecimento para aquela criança. E aí, falando em aplicabilidade, né, a gente chega na matemática e o cotidiano, e aí a gente vai trazer alguns exemplos bem rápidos de como a gente pode fazer a aplicabilidade da matemática no nosso dia a dia. E são coisas muito simples, né? Muitas vezes é uma lista de supermercado, né, que a gente consegue ali, junto com os pais, muitas vezes até propor uma atividade com que o próprio estudante já consiga, né, fazer mínimas coisas de compras e no supermercado com supervisão dos pais, entender como é que funciona o valor das coisas, a organização do próprio mercado, né? Como que se organiza os preços, como se organiza os produtos, né? Pensar como que a gente pode fazer render um pouco mais o dinheiro, né? Então, vamos comprar um produto mais barato? O que que é um produto mais barato? Ah, será que pesa a mesma coisa, né? Será que tem o mesmo valor de conteúdo? Quantas gramas tem, né? Então, são coisas que a gente pode ir instigando no aluno e também pedindo ali a parceria com os pais, se for o caso, para que esse aluno também, além disso, além de desenvolver todo esse conteúdo matemático, aritmético, né, ele também consiga desenvolver um pensamento lógico, matemático, em relação a essa função e atividade, né, de ir ao mercado, de organização, de estabelecer critério para ele poder fazer as suas compras, de verificar quanto tem de dinheiro, né? Então, são vários trabalhos que você pode pegar dessa ideia, né, para ser feitos, e é bem interessante porque isso é algo comum, é algo do cotidiano dessas crianças. Então, trazer a matemática para esse lugar é fundamental, porque é ali onde a gente consegue realmente captar o melhor daquele estudante, do seu melhor interesse. Então, pensar também aquele cálculo para o churrasco da família, para o almoço de família. Então, vão fazer 2 receitas de maionese, porque vão vir 20 pessoas, ou vamos fazer quantas gramas de carne, porque vai vir tantas pessoas. A gente consegue trabalhar ali uma série de questões, e mais uma vez, não só falando dos cálculos, mas mostrando a complexidade dessa ação, né, diante de um pensamento raciocínio lógico matemático. A criança, desde esse princípio de pensar quantas pessoas, quantos adultos, ela já está, mais uma vez, organizando dados, né, pensando critérios. Então, a gente precisa, mais uma vez, olhar para o ponto de vista mais holístico, digamos, né, da matemática. Altos e baixos, quantos meninos, quantas meninas, será que amanhã vai chover, né? O pensamento estatístico, né? Isso a gente consegue fazer na sala de aula. Muitas vezes os próprios alunos já começam a se interessar em pensar quantas mais meninas tem, quantos mais meninos tem. E você pode trabalhar isso já numa relação de dados, né? Então, assim, temos tantas meninas. Quantas são desse tamanho? Quantas são desse? Né? Então, são associações importantíssimas que estão no dia a dia dessa criança e que, com certeza, ao longo da história escolar dela e da vida, inclusive, ela vai ficar marcada por essas experiências, porque é nesse momento em que ela encontra a aplicabilidade daquele conhecimento no dia a dia, é que ela desperta para olhar aquilo com outro olhar. E, mais uma vez, enxergando a matemática como uma ciência dedutiva, uma ciência investigativa, uma ciência de hipóteses a serem criadas e tentadas solucionar problemas. Então, é importante, mais uma vez, a gente resgatar esse olhar, né? Esse olhar para esse raciocínio que vai muito além das contas. Cara ou coroa, né? A brincadeira que tanta gente conhece, então, trabalhar a probabilidade, quantas vezes será que pode cair cara? Quantas vezes pode cair coroa, né?
São coisas que na própria prática com a criança você pode ir introduzindo aos poucos em algumas conversas, mostrando até alguns números, mas tentando fazer com que a própria experiência de jogar a cara e coroa traga para a criança alguma reflexão. Então, estou jogando aqui faz 10 minutos com meu amigo. Já caiu 5 vezes cara. Então, tem algum comportamento probabilístico ali, que pode-se dizer, né? Ou até mesmo estatisticamente falando, será que vai cair mais cara do que coroa? Então, são coisas que você pode fazer com que a criança comece a se intrigar. Falar, opa, tem algo por aí, né? Escolher o menor percurso, né? Quando a gente está andando numa praça ou na própria escola, né? Como que a gente consegue calcular qual o melhor lugar para a gente gastar menos tempo? E isso nada mais do que uma noção geoespacial dada pela geometria, o desenvolvimento dessa noção é importantíssimo e muitas vezes a gente, até como adultos, não temos, a gente acaba se perdendo, né? Ou então vai para o lugar mais largo, não percebe, né? Não consegue ver no ambiente as formas geométricas e como que a gente pode contornar, desenhá-las de uma forma mais digamos, rápida, né? Transitando ali por um local. Então, fazer pequenas perguntas desse jeito, né? Vamos ali, vamos no pátio. Qual será o percurso mais fácil para chegar naquela árvore, né? E tentar deixar a criança reconhecer naquele espaço as figuras, né? Já tendo sido mostradas a elas, obviamente, e pensar em como que ele vai organizar esse pensamento para chegar nessa árvore. O mais importante não é nem que ele use o menor e maior caminho. É lógico, isso também é legal e é importante, mas é ver como que ele constrói essa lógica, né? Qual que é o passo a passo que ele faz. Esse é o olhar do educador, é o olhar integral, é o olhar que vai ver realmente a avaliação processual, do avanço do pensamento lógico daquele estudante. E aí, a gente está falando de interdisciplinaridade e o ensino da matemática, né? Então, a gente trouxe aqui uma proposta de um trabalho no desenvolvimento das linguagens, como eu falei, da matemática e do português. E para a gente falar disso, aqui voltou, deixa eu só passar. E para a gente falar disso, a gente vai falar primeiro, então, do que português e matemática têm em comum, né? Então, ambas são linguagens. Requisitos para ser uma linguagem, tá? Então, ter um vocabulário de palavras ou símbolos. Anexar as palavras ou símbolos. Ter um conjunto de regras que definem a forma de uso da língua, da linguagem, o uso da gramática. Ter uma ordem nos símbolos escritos, ter uma narrativa ou um discurso, ter um grupo de pessoas que usa e entende esses símbolos. Bom, a gente está falando aqui de duas linguagens, então, porque a matemática também tem um vocabulário, ela também tem um conjunto de regras, ela também tem uma ordem naqueles símbolos, ela também tem uma narrativa e um discurso que é construído através deles, e também tem pessoas que usam eles, né, que têm eles em comum e entendem esses símbolos, assim como o próprio português, que é a nossa língua mãe, né? Então, matemática e português, uma proposta de trabalho interdisciplinar. Vamos fazer aqui um comparativo legal da BNCC, que é um resumo das competências da linguagem da matemática e da linguagem da língua portuguesa. Então, na matemática, espera-se que o aluno tenha raciocínio lógico, espírito investigativo, organizar, representar, comunicar, pensamento crítico, argumentos, discutir questões de urgência social, trabalho em equipe. No português, veja bem, olha como são semelhantes, né? Conhecer, explorar, expressar e partilhar informações, autonomia, protagonismo, analisar informações, argumentos criticamente, compreender e produzir. Né? Então, nós estamos falando aqui sobre os resumos das competências esperadas na Base Nacional Comum Curricular para os estudantes do ensino fundamental 1 que estão estudando português e matemática. E a semelhança entre os dois é incrível, porque realmente o que a gente está falando aqui é na proposta de
dar a esse estudante a oportunidade de uma aprendizagem significativa, que vai torná-lo um cidadão de um pensamento crítico, que vai saber expressar, partilhar informações, organizar, representar, para criar argumentos sobre tudo que ele tem levantado, os dados que ele tem visto, criar também nessa criança um espírito investigativo, explorador, de querer conhecer, de ter autonomia, de ter protagonismo. Então, pensar essas duas disciplinas juntas é muito legal, porque realmente elas são o compacto ali de coisas que a gente pode muito bem trabalhar e fomentar. Claro que também trazendo outras disciplinas que são super bem-vindas, né? Inclusive, esse projeto é um projeto que eu falo, é interdisciplinar matemática e português, mas pode ser interdisciplinar, transdisciplinar, porque ele pode ser usado com o pessoal das ciências, da arte. A gente pode trabalhar também até com a própria parte de história, geografia, né, construção ali da própria organização social, de onde você está, do seu bairro. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falando aqui. Então, nosso projeto é reciclar é preciso. Então, aqui é uma proposta de pesquisa de campo e também literária sobre o tema da reciclagem na sua região. E aí, a gente vai ter várias etapas aqui que eu estou propondo, né? Que é justamente fazer com que os dois educadores, português e matemática, se unam ali nessa proposta, né? Fazendo com que os alunos não só pesquisem, né, façam uma orientação para pesquisa literária, ajude eles a selecionar e organizar os dados e as fontes, né, apresente os dados na sala de aula, faça debates, né, mostre para os outros o que você conseguiu, e ali, né, nesses dados, a gente não está só falando de dados numéricos também, com certeza, eles vão aparecer, mas podem ser livros, recortes de jornais. Também a organização desse material faz parte do que é esperado numa competência da matemática, do ensino da matemática, que é a organização de dados, que é a criterização, que é pensar quais são as verdades, o que não está muito coerente. Então, quando a criança trabalha essa seleção e essa organização dos dados, ela está trabalhando muito esse raciocínio matemático que a gente está querendo desenvolver. Só que a gente não está falando exatamente de 2 mais 2, a gente está falando sobre uma organização de fontes e textos, né? Ou de dados gráficos, enfim, de toda a informação bibliográfica que ela vai levantar nessa primeira pesquisa. Então, essa é uma primeira pesquisa, uma primeira orientação. A gente vai primeiro olhar para esse conteúdo que já existe, né, revistas, jornais, pode entrar várias outras coisas aqui, né, reportagens de televisão, algumas percepções, às vezes, que até a própria criança tem na sua casa, na sua família, né, tentar falar com a família, olha, não, sobre reciclagem, e trazer isso para o debate, né, esse debate na sala de aula é fundamental, independente de qual tamanho essa criança seja, qual idade ela tenha. É importante que desde o início a gente fomente isso, né? Para que eles comecem, inclusive, a entender que muitas vezes as perspectivas vão ser diferentes e a gente precisa respeitar as ideias dos outros, entender por que a pessoa tem aquele conceito, o que ela trouxe de dado especificamente para discutir aquilo, né? Então, são coisas que as crianças, aos poucos, com esses pequenos debates, elas vão conseguindo, mais uma vez, construir uma campanha ali de um ambiente solidário, de ampliação, de cooperação, né? E é importante que esses debates sejam fomentados pelos professores e guiados, obviamente, saudavelmente, né? Porque também os alunos não levem isso como uma competição, né? Enfim. Então, a organização conjunta dos próximos passos é fundamental, porque é muito diferente aqui, nesse caso, a gente está mostrando um projeto, uma proposta que o professor vai levar para o aluno, e o aluno vai dizer, amém, está tudo certo, eu vou criar e conduzir do jeito que você falou. Não, aqui a gente vai começar a introduzir o aluno na decisão do que vai ser os próximos passos, né? O que vocês acham que a gente precisa mais agora? A gente já trouxe aqui alguns dados, a gente já fez algum debate, saíram algumas perguntas, será que a gente consegue solucionar?
Então, organizar conjuntamente também faz parte, mais uma vez, de desenvolver o pensamento lógico, de desenvolver o pensamento crítico, de desenvolver aquela ação e o protagonismo que a gente quer que esse estudante tenha e que ele leve para o resto da vida dele como um aprendiz para a vida toda. Então, uma pessoa que vai organizar coletivamente, vai saber ouvir as demandas, vai entender o que é prioridade e o que não é. Isso tudo faz parte de desenvolver, sim, um raciocínio lógico matemático e também de desenvolver, sim, uma boa cultura de língua portuguesa, uma boa cultura de discussão, de debate, de compreensão de texto, de produção de coisas coletivas ou individuais. Então, depois desses próximos passos, a gente ali pensa, né? Vamos fazer uma saída de campo. E aí a gente pode até pensar em dividir as crianças para que cada uma vá para uma atividade diferente. A gente pode pensar em visitas em cooperativas de reciclagem, até mesmo ir à Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade para entrevistar alguém, né? Fazer entrevista com o professor de ciências, fazer entrevista com a pessoa da sua casa que fala sobre reciclagem, ou se você nunca falou sobre reciclagem na sua casa com seus pais, pergunta para eles o que que é. Então, aqui a gente tem uma saída de campo que é muito aberta, né? A gente pode dividir as crianças para justamente ter uma diversidade de informações, de dados que vão chegar, e a gente vai, mais uma vez, sistematizar os dados que a gente coletou. Então, aquela primeira etapa foi uma etapa mais bibliográfica, vamos ver o que tem nos jornais, o que saiu na revista, o que está aparecendo na televisão, organizamos os dados, fazemos o debate e fomos para campo. A mesma coisa é o movimento no campo. Então, no campo, na saída de campo, vamos lá levantar um monte de dado lá, fazer entrevista, vamos ver, ir na cooperativa, tirar foto, ou então vamos na pracinha para ver as coisas e as pessoas que deixam plástico lá, vamos fazer uma coleta, né? Então, vamos catar tudo que está sujando a praça, mas vamos pensar por quê, né? Quanto consumo de plástico está ali, né? Será que é mais plástico? Será que é bituca de cigarro? Né? Quais são as proporções? Então, pensar nesses dados diversos é também proporcionar essa sistematização de dados depois, mais uma vez, coletivamente, todo mundo vai chegar ali, vai sistematizar os dados que teve, né? Numa apresentação e debate, né? Então, vai mostrar, olha, a gente foi lá conversar na cooperativa e falaram isso, ou a gente tirou uma foto ali na praça e estava mais sujo com isso ou com aquilo, né? Esse debate, ele é fundamental, mais uma vez, para quê? Para a gente construir esse senso coletivo, esse senso do pensamento crítico, esse senso dos critérios que você precisa ter, inclusive, para levantar um dado, para levantar uma hipótese. Mais uma vez, a gente está falando sobre lógica matemática, né? E aí a gente não está diretamente fazendo contas, mas a gente está lidando diretamente com essa organização do pensamento lógico-matemático. Depois que a gente faz esse debate, a gente vai produzir os informes que a gente reuniu nos dados, né, dessa pesquisa. Então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, produziu dados, debateu, e aí deixou eles lá no cantinho, né? Depois, a gente foi no campo, fez a mesma coisa, produziu dados, debateu, e agora a gente vai juntar isso aí para produzir um informe. Então, as crianças vão realmente fazer uma produção textual, onde elas vão reunir, conseguir reunir tudo aquilo, claro que com toda a supervisão e auxílio dos professores, né? O professor pode ser ali um orientador para cada grupo em algum momento, mas é importante que essas crianças tenham a experiência de fazer essa síntese, por mais simples que seja, né? Muitas vezes você fala, poxa, mas vai fazer que síntese? Às vezes a criança vai escrever quase nada, ou vai escrever uma linha, 2 linhas. Aquilo que é muito importante, fundamental para elas, vai ressoar, e a gente precisa dar esse espaço. Se essa organização da síntese não for algo individualizado para cada grupo, você pode fazer no momento da sala de aula, né? Gente, com toda essa experiência que a gente viveu, quais são as coisas que mais mexeram com vocês, que vocês lembram, assim, que aconteceu, que foi muito interessante? Então,
São perguntas investigativas que você pode ir lançando e você vai ver que as crianças vão ter absorvido demais de tudo isso que eles viram até esse momento. E aí você pode começar uma curadoria do próprio conhecimento deles. E olha que legal, você está dando esse protagonismo. São eles que estão fazendo essa curadoria. Você está só lançando a voz ali de perguntas diretivas para ajudar eles nessa construção desse raciocínio, mas eles já têm, né? Eles já estão trazendo essa informação. Então, isso é muito importante. E aí, depois que a gente faz toda essa sistematização dos informes, a gente, mais uma vez, apresenta esses informes, né? E aí, de novo, a gente está falando aqui sobre uma classe, mas pode ser uma exposição para a escola inteira, então pode ser várias turmas ao mesmo tempo, né? É importante que quanto mais turmas envolvidas, é interessante, porque vão sair várias informações parecidas, outras nem tanto, e isso ajuda bastante a fomentar mais o debate e criar esse senso de respeito, de cooperação, de participação, de protagonismo no educando. E aí, depois que gera todo esse debate, que fez todo aquele informe, a gente vai para uma curadoria de dados, e ali uma curadoria mais cuidadosa do professor, junto com eles, né, de pensar, gente, de todo esse universo que nós levantamos, né, que seria mais interessante para a gente confeccionar e colocar no cartaz, né? E aí aqui, claro, vão aparecer várias coisas, vai aparecer fotografia, vai aparecer um gráfico, vai aparecer um texto, vai aparecer uma palavra, vai aparecer o trecho de uma entrevista que foi feita, vai aparecer a foto do plástico da praça, né? Assim, a diversidade dessas mídias e do que vai aparecer ali é a diversidade daquela coleta de materiais que nós fizemos lá atrás. Então, é importante que vocês também deem esse espaço, para que essa diversidade realmente esteja nessa exposição, né? Você não vai só denominar, vamos fazer uma exposição gráficos, então vamos fazer gráfico isso, gráfico pizza, gráfico... Não, a gente vai fazer uma exposição em que essas várias linguagens, inclusive desenhos, enfim, tudo que a criança trouxer ali, que ressonar desse tema e que foi proposto ali no meio do caminho, que acabou ele mesmo criando para si, é importante que ele consiga expressar isso nessa exposição. Então, fazer essa curadoria e organizar essa confecção de cartazes, organizar a forma como vai ser exposto, tudo que a gente conseguiu aprender nesse tempo de projeto, é importantíssimo para o reconhecimento da criança, para que ele também sinta-se não só valorizado, mas para que ele entenda a importância daquilo que ele fez e o quanto aquilo vai informar e informar mais pessoas, né? E muitas vezes uma ação dessa acaba transformando o dia a dia de uma família que muitas vezes não tinha uma certa consciência, inclusive sobre consumo de plástico ou de própria reciclagem. E a criança leva a transformação para essa família através dessas experiências na escola. E aí, depois que tudo isso vai, a gente fez a curadoria, confeccionou os cartazes, organizou o que vai aparecer. Vai aparecer uma escultura? Pode, né? Vai aparecer o plástico como, né, uma imagem ali, como se fosse a própria, né, ideia de que, nossa, olha, é um plástico amassado, acabado, jogado no lixo, né? Quanto tempo aquele plástico vai demorar para se decompor? Será que ele vai se decompor? Será que esse pode ser o nosso objeto crítico dentro da exposição, né? Então, as crianças conseguem explanar e vocês veem, né? Isso tudo vai para outros lados, né? A gente pode trabalhar com o professor de educação artística, a gente pode trabalhar com professor de ciências, professor de geografia, professor de história. Então, é muito bacana quando a gente começa a ampliar essa rede, porque esse assunto da reciclagem, realmente, ele é multidisciplinar. Você consegue fazer com que ele rode em várias disciplinas e você começa a ver que ele é tão rico que ele poderia ser usado um semestre inteiro só para poder trabalhar com esse tema. E aí, logo depois tem a exposição, da forma como vocês quiserem, né? Pode ser cartaz, pode ser... A mistura eu acho muito boa, porque é importante essa diversidade, inclusive, para essa produção do conhecimento das crianças. E é isso. Falei demais.
Mas fica à vontade para entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail aí, é prof.pauleane@gmail.com. Esse vídeo foi um vídeo super rapidinho para falar exatamente sobre a proposta desse projeto, sobre como é importante a gente fazer esse desenvolvimento do raciocínio lógico matemático com as crianças. E eu fico aí no aguardo, então, dos próximos vídeos. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.